Olá a todos, meu nome é Leandro e juntamente com o João Pedro e o Vinícius estarei apresentando o seminário sobre Scrum e Kanban solicitado pela professora Andréa na disciplina de Engenharia de Software. O e-mail de todos os integrantes está no slide, caso julgar necessário é só mandar um e-mail que estaremos respondendo o mais rápido possível. Esse é o nosso roteiro. Começaremos pelo Scrum, com uma pequena contextualização, após isso partiremos para uma explanação do tema e finalizaremos com um vídeo explicativo. O mesmo se aplica para o Kanban também. Beleza, vamos lá. O Scrum é um framework para gestão e planejamento de software. Tá, mas o que isso quer dizer? Quando você está desenvolvendo um software ou um produto, inúmeras variáveis, tanto internas quanto externas, tendem a aparecer e acabar bagunçando um pouco todo o seu planejamento. E o Scrum vem meio como uma forma de minimizar o impacto que essas variáveis causam. Consequentemente, com a diminuição desse impacto, o planejamento consegue andar de forma melhor. Não igual, obviamente, porque a mudança de variáveis, consequentemente, acarretam numa mudança de planejamento. Mas quando você tem um controle melhor dessas variáveis, o impacto que a mudança delas causam pode ser reduzido drasticamente. E é nesse sentido que o Scrum vem. Bom, vamos para a introdução. A história do Scrum começa com Hirokata Takeuchi e Ikurizu Nonaka. Eu acredito que é assim que se fala o nome deles. E eles publicaram um trabalho chamado The New Product Development Game, no qual eles chegam em algumas conclusões muito interessantes. Uma delas é que a competitividade de uma empresa está diretamente ligada à qualidade dos produtos que ela faz, ao custo desses produtos e à rapidez e flexibilidade na criação dos mesmos. Uma outra conclusão é que equipes pequenas e auto-organizadas tendem a possuir um desempenho melhor na realização de tarefas mais complexas. Parte dessas conclusões eles relacionam com a posição de reinicio do rugby. Para quem não conhece, o rugby é um esporte jogado por 8 jogadores. E em uma posição de reinicio específica, no caso da Scrum, somente 3 desses 8 jogadores disputam a posse de bola. Como vocês podem ver na direita, tem um esquema da posição Scrum, no qual os primeiros 3 jogadores, no caso 1, 2 e o 3, disputam a bola, e os outros ficam atrás dando apoio, entre aspas. Em 1993, o Jeff Sutherland e o Ken Schwalber publicaram um artigo chamado Scrum Software Development Process, e nesse artigo eles utilizam um pouco do trabalho do Hirokata e o Ikurizu e aplicam no processo de desenvolvimento de software. Continuando com a introdução, parte da inspiração para a criação do Scrum, além do trabalho apresentado anteriormente, do The New Product Development Game, vem o do Jeff. O Jeff ele era piloto da aeronáutica e ele conseguiu comparar o processo de gestão e finalização de um determinado projeto com a missão de pousar um avião. E durante seus vários anos de experiência, ele percebeu que não existe uma fórmula fixa para pousar um avião e que é sempre necessário ir ajustando conforme as variáveis iam se alterando, como por exemplo o vento, condição do clima, essas coisas. Atualmente, o Scrum ele é amplamente disseminado e utilizado no meio de desenvolvimento de software, sendo um dos frameworks mais utilizados no mercado. E ele apresenta uma ótima abordagem à gestão de projetos. Bom, agora vamos para o final da introdução, eu prometo. O Scrum ele propõe a divisão do projeto em diversos ciclos. E normalmente cada ciclo é composto por uma determinada funcionalidade do projeto ou do software que está sendo desenvolvido. Outra coisa é que a todo momento acontece uma reunião diferente no Scrum. Obviamente, mais para frente no trabalho vai ser abordado os motivos dessas reuniões e quando elas acontecem. Mas uma coisa que você tem que ter em vista desde já é que essa quantidade de reuniões permite o acompanhamento próximo de todas as atividades que estão sendo feitas. Por exemplo, se você está codificando uma determinada funcionalidade do sistema, essa funcionalidade ela é acompanhada por toda a equipe, desde o processo de criação, elaboração até o processo de testagem. Por quê? Porque as reuniões permitem que isso ocorra. Uma outra coisa que vale a pena levantar é que se você está desenvolvendo um projeto no qual sempre haverá alguma mudança, sempre haverá uma interferência de uma variável externa ou interna, o Scrum com certeza vai ser uma grande ferramenta que vai te auxiliar de maneira muito completa no processo de desenvolvimento, não te deixando na mão no sentido de mudanças. Bom, agora vamos para o que é o Scrum finalmente. Mas antes disso a gente tem que falar de uma outra coisa.
Se você for pesquisar sobre Scrum na internet, em alguns lugares você vai encontrar framework, em outros metodologia ágil. A questão é que o certo é framework. Bom, um framework utilizado para implementar o desenvolvimento ágil. Mas se você falar metodologia ágil, o pessoal vai entender. Então, no final das contas, não faz muita diferença a nomenclatura que você usa. O Scrum dá ênfase no gerenciamento do projeto e não define práticas de entrada e saída. Além disso, parte da sua inspiração vem de teorias e experiências de controle de processos industriais, ou seja, vem da indústria. Um dos cenários ideais para a aplicação do Scrum é quando você tem equipes pequenas e a mudança de requisitos muito constante. Além das pequenas equipes e da constante mudança de requisitos, outro fator que contribui para a criação do cenário ideal para a utilização do Scrum são as variáveis, que podem ser tanto os requisitos, que foram citados anteriormente, quanto tecnologia e recursos, como financeiros também. Outra coisa que vale a pena citar é que o sucesso do projeto e as variáveis estão totalmente ligados. Conforme as variáveis aumentam, a taxa de sucesso do projeto diminui. E o Scrum vem como um modo de minimizar o impacto que essas variáveis causam. Obviamente, teve uma mudança de requisito, vai impactar o planejamento do seu software, mas se você está utilizando o Scrum, por exemplo, o impacto gerado por essa mudança vai ser diminuído drasticamente. Além do mais, do que o Scrum ele possui uma taxa de sucesso bem alta quando é implementado em sistemas que possuem um alto nível de complexibilidade. Bom, agora vamos para as práticas adotadas. A primeira é a lista de trabalho do produto, ou a Product Backlog. Essa lista ela contém todos os requisitos do software, sejam requisitos funcionais ou não. E esses requisitos têm que estar ordenados pela prioridade. Ou seja, aquele requisito que tem mais prioridades para o cliente é colocado no topo. Uma outra prática é a estimativa do esforço. Ela se consiste em uma análise feita em cima da lista de trabalho do produto, ou a Product Backlog, a fim de estimar quanto tempo cada funcionalidade vai demorar para ser implementada. Além da estimativa do esforço, nós também temos a interação, ou sprint. Esse termo vocês vão ver muito no trabalho, muito mesmo. E a única coisa que vocês têm que saber praticamente é que uma sprint é um ciclo composto pelas variáveis que são modificadas a cada sprint. Ou seja, se na sprint A eu estou trabalhando com a variável ABC, na sprint B eu vou estar trabalhando com a DEF, por exemplo. Além das práticas citadas anteriormente, outra prática adotada é a reunião diária. Ela é feita com a intenção de verificar o progresso da equipe durante o projeto, ou seja, ver como que o projeto andou durante o dia de trabalho. Além disso, é nessa reunião também que é definido quais tarefas devem ser feitas para a próxima reunião, ou seja, para o próximo dia. Normalmente, a reunião diária tende a durar aproximadamente 15 minutos e é feita no começo do expediente. Além disso, além dessa reunião diária, outra reunião feita é a reunião de revisão de iteração. Essa é realizada no último dia da iteração e nela é apresentado os resultados obtidos durante aquela sprint. Essa reunião de revisão pode tanto gerar novos itens na lista de trabalho, ou a Product Backlog, quanto gerar mudanças no planejamento do desenvolvimento. Ou seja, essa reunião de iteração é tanto para verificar o que foi feito, quanto para analisar se vai ser preciso fazer mais alguma coisa relacionada àquela sprint que está sendo trabalhada no momento. Bom, a última prática adotada é a reunião de planejamento da iteração. Ela é realizada antes de cada sprint e normalmente dividida em duas etapas. A primeira é uma reunião com o cliente na qual é definidos os objetivos e funcionalidades da próxima sprint. A segunda etapa é realizada já sem a presença do cliente, na qual o mestre Scrum, junto com toda a equipe, define como será feita a implementação da sprint. Nessa definição entram alguns detalhes técnicos e coisas do gênero. Como vocês podem ver, toda hora está tendo alguma reunião diferente. E essas reuniões permitem que o controle de variáveis sejam constante. E, consequentemente, qualquer mudança de variável vai ser percebida rapidamente, vai ser tratada rapidamente e o impacto que essa mudança vai gerar vai ser menor. Por isso que o Scrum é muito utilizado em cenários na qual existe uma constante mudança de variáveis e requisitos. Essa estrutura dele permite que qualquer mudança seja compartilhada o mais rápido possível e que todo o impacto gerado por ela seja mínimo. Então, de maneira geral, essa é uma das principais vantagens do Scrum.
Boa tarde, eu sou o integrante Vinícius. Eu vou continuar apresentando um pouco mais aqui sobre a metodologia Scrum. Bom, eu vou falar um pouco sobre os papéis e incumbências, primeiramente, falando aqui sobre o Scrum Master, né, que é o mestre Scrum, e o proprietário do produto, que seria o Product Owner. Bom, o mestre Scrum, ele é responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar os valores, princípios e práticas do Scrum. Então é meio como se ele fosse uma espécie de coach. Ele vai executar a liderança do projeto e vai ajudar toda a equipe a desenvolver a sua própria abordagem do Scrum. Bom, aí a gente tem o Product Owner, que é o nosso PO. Ele é escolhido pelo mestre e pelo cliente, responsável pelo gerenciamento e controle da lista de trabalho, que é o Product Backlog, e ele é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável por decidir o que será feito e em qual ordem de prioridade no caso. Bom, aqui temos a equipe Scrum, que seria o Scrum Team, que é nada mais que a equipe de desenvolvimento desse projeto. Possui autoridade para organizar e decidir as suas ações para alcançar as metas da sprint. Ou seja, são essas pessoas todas juntas em um time, e a ideia principal é que a equipe se autogerencie para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner. Bom, os times de Scrum geralmente são pequenos, eles são formados de entre 5 e 10 pessoas, mas eles também são usados em projetos que exigem equipes muito maiores. Temos o cliente, o Customer, que ele participa da implementação do Product Backlog, o administrador, que é responsável pelas decisões fundamentais na parte do projeto, e o usuário, que é simplesmente o usuário do sistema. Falando sobre a divisão de processos agora, vão existir algumas divisões e eu vou listando elas aqui falando um pouco mais sobre. Primeiramente a gente tem o pré-planejamento ou a pré-game phase. Bom, no planejamento ele vai ser dividido em duas partes, o planejamento e a arquitetura. No planejamento, os requisitos do sistema vão ser informados pelo cliente, registrados em um documento denominado lista de trabalho, que no caso é o Product Backlog, e após o levantamento desses requisitos, os mesmos vão ser priorizados e a equipe vai fazer estimativas para implementar cada requisito. A próxima parte do pré-planejamento, que é a arquitetura, no caso, a próxima etapa, é bem mais simples. O propósito é apenas identificar os detalhes dos requisitos e o que será requerido para que ele seja implementado. Então, nesse momento, os padrões, convenções, tecnologias e recursos necessários são definidos para as iterações, que no caso são as nossas sprints. Bom, a próxima fase que a gente vai ter é o desenvolvimento, ou a game phase. Bom, nela, as variáveis técnicas e de ambiente são constantemente controladas a fim de garantir a flexibilidade para futuras mudanças. Também vai ocorrer o desenvolvimento de software realizado em iterações, que são as sprints. Ainda sobre o desenvolvimento, a gente tem que cada interação implementa uma lista de trabalho da sprint, que no caso é o Sprint Backlog. Bom, o desenvolvimento de cada interação vai ocorrer a partir de algumas etapas. Então, a gente vai ter a análise dessa interação, vai ser formado o projeto, ele vai ser implementado e logo após vai ser testado, que no caso é a última etapa dessa interação. E cada sprint ou iteração deve durar entre aproximadamente uma semana e um mês. E por fim, a gente tem a última fase do processo Scrum, que seria o pós-planejamento ou post-game phase. Bom, no pós-planejamento, após a fase de desenvolvimento, são feitas as reuniões sobre o projeto e a versão atual do projeto é apresentada ao cliente. Nessa fase são feitos apenas os testes na versão final e a documentação necessária vai ser elaborada. Então a gente separou aqui uma imagem para fazer a ilustração dessa divisão de processo. No começo ali a gente vai ter o Product Owner, logo em seguida a gente tem o Product Backlog, depois o Sprint Backlog. Então essa sprint vai passar pelo Scrum Master, pela equipe,
E depois que todo aquele processo que eu citei anteriormente for feito, a gente tem o produto final. Citando um pouco agora as vantagens e desvantagens de se usar o processo Scrum. Bom, algumas vantagens auxilia no planejamento, obviamente, facilita o controle dos processos devido a toda a fase de desenvolvimento que ele tem, reduz falhas no projeto, é adaptável a qualquer tipo de projeto e tem um feedback contínuo devido à constante comunicação da equipe em relação ao projeto cliente. Algumas desvantagens: tem umas funções desordenadas, prazos incertos devido àquele prazo que eu tinha citado anteriormente e o tempo gasto com reuniões, que algumas pessoas acham desnecessário e algum tempo perdido, né? Como se fosse tempo perdido. Então nós separamos alguns principais pontos da metodologia Scrum. Bom, primeiramente temos as reuniões diárias, que em 15 minutos é discutido os principais pontos e obstáculos das atividades. É um ponto forte, porque a equipe está sempre discutindo sobre o andamento e desenvolvimento do projeto. Mostrar o trabalho de forma visual. O que seria isso? Bom, é criado um painel ou um quadro, né, que é chamado de quadro Kanban, com todas as atividades e o status de cada uma. Então esse quadro é dividido em algumas repartições, que vão ter as tarefas em andamento, as tarefas que estão prontas para serem iniciadas e as tarefas que já foram concluídas. Equipes enxutas. Então, como estudos comprovam que equipes enxutas trabalham mais rápido e melhor do que grandes times, Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, diz que o tamanho ideal de uma equipe é que ela possa ser alimentada por 2 pizzas. Títulos de função. Um título pode limitar o entendimento de uma pessoa sobre o seu papel dentro da equipe. Então, como eu falei que dentro da equipe tem diversos cargos, é justamente sobre isso, sobre a divisão de cargo dentro da equipe. Priorização. As atividades devem ser priorizadas. Então, se várias coisas possuem prioridade, nada tem prioridade. Trabalho com Scrum. Então aqui temos a média salarial de um Scrum Master e Product Owner. O Scrum Master está em torno de R$ 7.850. E aqui temos algumas vagas disponíveis em alguns lugares, né? Como o Cartão Elo, Local Web e o Juntos Seguros. Algumas dessas vagas aí podem ser encontradas no LinkedIn. Product Owner, uma média salarial de R$ 7.573. E algumas vagas disponíveis no Burger King Brasil, na UOL e na C6 Bank. Certificações e cursos. Bom, o processo de aquisição de uma certificação. Ele é obtido através de uma prova e o custo para a realização dessa prova pode variar entre R$ 150 e R$ 500. Ele pode ser adquirido aí através do site oficial, que no caso é www.scrum.org. E a gente tem as certificações para Scrum Master, Scrum Product Owner, Scrum Developer e Scrum with Kanban. Tem também alguns cursos preparatórios gratuitos no mesmo site. Agora a gente vai apresentar um vídeo explicativo sobre o processo Scrum. É um vídeo bem cômico, que brinca um pouco com humor e mostra também um pouco mais sobre como é feita toda a divisão de cargos, como é todo o processo Scrum. Yep. Yeah, yes. Hi. Hi. Hi, buddy. You know, you have to be on time for the daily stand-up. It is the same time, same location every day. Loser! We evolve. The daily stand-up is crucial. You can't be late for the daily stand-up. You don't let your teammates wait. You know, the first time I heard about this Scrum thing, I didn't think it would fit our organization. However, after we sent Ian to Scrum Master training, things rapidly changed around here.
I am the process enforcer! Oh! Thanks, Wendy. Hi, Mike. I can make this incredible deal. Lots of bonus. I just need a minor change. It's just a few hours of work. Come on, can you do it for me? I'll give you this donut if you do it. You fool! Never interrupt the team! They're in a sprint, they have focus, so no changes! If you want extras, go to the product owner! I am the process enabler. Scrum works great, but let the team do the work. That's what they're good at. They deserve being left alone. I take care of that. And do I enjoy doing that? Hell yeah! After we introduced Scrum, the productivity of our teams went through the roof. They focused on maximizing value by delivering a new version of our product every 2 weeks. Rapid value creation is key. Hey, I finished this feature yesterday. The code is done, but we still need to run it through a regression test. Quality is key. I'm sure it works. I'll put it to done. It's not tested. Done means done! If it's not done, it is not done! Hey, Lisa. You know that! Don't mess up the scrum board! Ian is not only here to enable the process and protect the team, he's also here to facilitate the team and to coach them. He helps them to create the best day possible, every day. Anyone like some coffee? Yeah. Come on, sit up straight. You don't want your back to get hurt. Wait, let me help you with that. Nice. There, you must feel much better now. Enjoy your coffee. Thanks, Ian. A Scrum Master needs to do what needs to be done. I am a facilitator. It's not about me. It's about the team. Anything that needs to be done, I take care of that. Yeah. Yeah, oh, hold on. Hey Ian, speed up, we're losing power. I'm working on it. Yeah, I'm back. Yeah. Ian is our Scrum Master. He protects the team, he coaches the team, and he ensures that impediments are busted. And do I mind the way he does that? Of course not. It's the end result that counts. It's Scrum that makes it work. It's the team that does the work. But still, you do need your Scrum Master. We evolve. Olá, meu nome é João Pedro e eu vou começar a explicar aqui um pouco sobre o Kanban. Bom, eu vou explicar um pouco sobre o Kanban aqui. Na administração de produção, é um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção em uma indústria. Já o Kanban, na engenharia de software, é uma estratégia para otimizar a produção. Bom, vou falar um pouco sobre a história aqui do Kanban, como ele foi criado e implementado. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, o polo industrial do Japão entrou em um declínio e passou por uma grande crise econômica. E com a finalidade dele se reerguer, algumas das empresas japonesas buscaram formas de melhorar o seu sistema de produção. Com isso, os funcionários da Toyota realizaram várias visitas às empresas americanas para conhecer o processo deles de produção, para ser implementadas nas empresas do Japão. E com isso, o Kanban só teve um funcionamento na Toyota após 12 anos de implementação e melhorias dos sistemas que eles viram nos Estados Unidos. Bom, algumas das características do Kanban
aumentar a eficiência da produção, otimizar o sistema de movimentação e produção, fazer uma melhoria na realização de tarefas e também auxiliar na conclusão de demandas. A relação com o sistema triotista, também conhecida como método de gestão visual, o Kanban faz parte de uma das técnicas desenvolvidas pelos japoneses da Toyota, que é o Just-in-Time. O Just-in-Time parte da ideia que se deve produzir o necessário, na quantidade necessária e no momento exato. O sistema busca reduzir ao máximo o estoque, com isso reduz os custos com o estoque e aumenta o capital de giro. Esse sistema também aumenta a qualidade de fabricação. Por exemplo, se tem algum problema acontecendo no meio da produção, eles são tratados em sua fonte, fazendo com que a qualidade seja o seu objetivo desde o início. Então, o Kanban, ele não é um just-in-time, mas parte da ideia dele, né? Bom, um exemplo de aplicação do Kanban, suponha que esteja sendo produzido um lote de carros e esse lote possui 200 unidades. Mas o processo só avança de 10 em 10, de acordo com a demanda da empresa. Quando a unidade número 10 passar pelo primeiro processo, ela terá um adesivo solicitando ao profissional responsável que se comunique com o profissional encarregado do setor anterior. Assim, ele só pode fazer a liberação de mais 10 unidades. Esse exemplo que eu expliquei, isso significaria que o sistema Kanban ele é lento? Não necessariamente, né? A produção ela vai acompanhar o ritmo de consumo e de giro das mercadorias. Se o consumo estiver intenso, a produção irá acompanhar o giro. E o sistema Kanban não representa menos agilidade, mas ele representa a maior eficácia. E principalmente o uso mais responsável e sustentável dos recursos da empresa. Bom, vou explicar sobre os tipos de Kanban. O Kanban ele não se limita a um único estilo de implementação. Ele pode se adequar ao que a empresa precisar no momento. Mas os mais comuns a ser usados é representado por um board, né, um quadro, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E nesse exemplo aqui, que é o Kanban de movimentação, ele foi explicado sobre aquele lote de carros que eu expliquei agora há pouco. Ele é um Kanban de movimentação. E como ele funciona? Ele notifica, né, os setores de uma produção em linha para realizar determinada ação ou esperar pela ordem. E esse tipo de sistema, ao contrário do de produção, que eu vou explicar também mais à frente, ele acompanha junto com o produto uma etiqueta que contém dados como o nome do item a ser transportado, número de peça, etc. Bom, Kanban de produção. No modo Kanban de produção, basicamente ele usa os murais que eu tinha mencionado no slide passado, que são normalmente divididos em 3 partes, né? Que é a coluna do a fazer, em execução e pronto. E esses murais, eles têm cartões, né? Que cada cartão precisa apresentar dados sobre a atividade. Como, por exemplo, o que é necessário fazer, o prazo para a conclusão, o responsável por promover a atividade, etc. E há vários cartões, né? Com cores para indicar o andamento das tarefas. Quando o trabalho começa, os cartões vão de uma etapa posterior à finalização, né, que no caso começa no a fazer, e vai até a finalização de pronto, né, dentro do quadro Kanban. Bom, o Kanban de estoque ele é uma maneira mais prática e com menos risco de gerar a produção de uma empresa, já que por meio desse sistema o setor de estoque conta apenas com os materiais que vão ser usados para produzir uma média de produtos baseada nas vendas anteriores. Aí com isso, as chances de ter um estoque muito grande e acabar perdendo matéria-prima por vencimento, por exemplo, são menores. Com resultado, né, geram menos prejuízos e além de garantir que os produtos não fiquem fora do mercado por falta de uma baixa produção, né? Bom, o quadro Kanban, né, vou explicar um pouco sobre ele. Com base nas necessidades, né, e problemas encontrados ao longo da execução dos projetos, para otimizar o acompanhamento dos projetos, foi criado um processo baseado nas práticas do Scrum, combinadas com as características do Kanban. E as tarefas e itens de trabalho foram apresentados por meio de cartões, né, e fixado em um quadro, né, que é esse quadro que eu falei em alguns slides atrás, né. E esse quadro é dividido em colunas que representavam as fases do fluxo de trabalho, né, o workflow. Bom, o quadro Kanban possui as 3 colunas, né, que eu falei,
que são a to do, doing e done. Mas ela pode ser organizada como a empresa, o que a empresa precisa, né? Com as necessidades dela. Bom, a coluna to do, ela costuma ser uma das primeiras colunas, né? E contém os cartões das tarefas que devem ser feitas na sequência. E essa divisão precisa ser gerenciada de maneira estratégica de acordo com a metodologia de trabalho, né? A segunda coluna, né, desse exemplo é a coluna doing. E nessa coluna estão os cartões que o time de colaboradores, né, os funcionários, está decidindo no momento. E como é um processo de entrega contínua, quando o cartão sai, logo em seguida já entra outro cartão. A coluna done, se o cartão está nessa coluna, a tarefa já foi concluída, né, já foi entregue. Bom, vou explicar algumas das vantagens, né, de utilizar o Kanban. Bom, há vários benefícios, né, em utilizar a metodologia Kanban. Uma delas é, obviamente, otimizar a produtividade. Com isso, potencializa a produtividade porque ela encurta os caminhos e torna cada execução mais direcionada. Outra vantagem também é priorizar as tarefas mais importantes. A metodologia Kanban, ela permite observar melhor o fluxo de trabalho, explorando atividades paradas e que foram finalizadas. O resultado são decisões com clareza e menos desperdícios. Outra vantagem também é o reduzir o custo. Como a empresa trabalha com eficácia e estabelece o fluxo de trabalho, o que impacta a redução de gasto, cortando o desperdício de materiais. Outra vantagem, né, é incentivar a comunicação. A metodologia ela preza por uma comunicação interna, a troca de ideias e feedbacks, de forma a criar um ecossistema mais centralizado na produção. Agora vamos disponibilizar um vídeo explicativo sobre o Kanban. Olá, Gilbert. Eu estava pensando, que tal a gente ir tomar um café já que eu não estou fazendo nada? Mas eu terminei ontem 2 requisitos e já estão prontos para tu testar. Como assim? Eu não recebi nada. E eu estou esperando as especificações do analista. Ah, de novo não. O cliente que não definiu o escopo. Olha, eu não sei de nada. Eu só estou te dizendo o que me disseram. Eu estou esperando tu me passar as especificações. É verdade que o cliente ainda não definiu o escopo? Sim. Olá, Gilbert. Estive olhando os relatórios e percebi que nossa produtividade estava muito baixa. É, eu sei. Acho que tive uma ideia. Você conhece esse cara aqui? Sim, é um consultor de Kanban. Gilbert, meu filho, esqueça as inovações. Panela velha que faz comida boa. Eu sou o Rafael, consultor. O consultor chegou, repito, o consultor chegou. Como vocês devem saber, o Kanban foi inventado pela Toyota para a produção de carros, não exatamente para o desenvolvimento de sistemas. O Kanban funciona com todos os tipos de projetos? Ele funciona melhor com metodologias ágeis. Ah, então, deixe-me ver. O Kanban é uma metodologia para desenvolvimento de sistemas? Quase. Na verdade, ele é uma ferramenta para acompanhar visualmente o desenvolvimento de um sistema, podendo se adaptar ao processo e ou fase do mesmo. Por exemplo, você não vai começar a codificar antes que a análise da funcionalidade esteja completa. O Kanban vai funcionar em nosso projeto. O Kanban vai funcionar em nosso projeto. O Kanban vai funcionar em nosso projeto. Acho que essa história de Kanban não vai funcionar. Vou chamar o Rafael. Odeio meu chefe. Estivemos analisando o escopo do projeto e acreditamos que a equipe esteja pronta para aderir ao Kanban. Passei várias informações para o Gilbert a respeito do Kanban, como ele funciona na prática. Ele se prontificou para passar todas as informações para a equipe. Backlog, análise, desenvolvimento, teste finalizado, 5 swim lanes. O
que uma swim lane mesmo? Ah, é uma etapa. Como é que eu faço mesmo para animar esse PowerPoint? Hey, Gilbert, capricha aí porque o chefe está olhando. Pode deixar, Rafael. A apresentação vai ficar muito boa. Como vocês já devem saber, o principal objetivo do Kanban é evitar trabalho dobrado ou desnecessário. Isso é feito através da simples e eficiente visualização do status do projeto e de cada atividade em quadro, o Kanban Board. O Kanban não define um processo de desenvolvimento de sistemas em si. Na verdade, se adapta ao utilizado. É bem flexível. Fui eu que ensinei para ele. Por exemplo, vamos ver um processo que possui 3 etapas: análise, codificação e testes. O quadro de Kanban teria uma swim lane para cada etapa, mais 2 adicionais, uma backlog, onde ficariam as atividades que ainda não se iniciaram, e outra finalizados, onde ficariam as atividades que já passaram por todas as etapas e estão consideradas como finalizadas. À medida que forem sendo iniciadas, elas são movidas para análise. Após essa etapa, serão movidas para a fase de desenvolvimento. Note que neste ponto, qualquer membro da equipe pode visualizar que ainda não iniciamos os testes do projeto, bem como saber quais atividades estão sendo trabalhadas e em quais status estão. O ciclo continua e as atividades irão fluindo até chegar ao final. O Kanban também ajuda a perceber discrepâncias nas atividades, como por exemplo o acúmulo delas em algumas etapas. Neste exemplo, muitas atividades estão sendo analisadas, mas o time de desenvolvimento não está conseguindo codificar. Portanto, um gargalo será formado e poderá impactar em todo o projeto. Chefe, você entendeu que o Kanban é fácil de utilizar? Muito bom, Gilbert! Acho que aprendemos bastante sobre Kanban. Não precisamos mais de consultoria. O que você acha? Perfeito! E o Rafael? Ótimo, não precisaremos mais pagar para aquele carcamã. Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigado a todos pela atenção. E caso necessário, deseje acessar as referências, tem o QR Code aí embaixo. É só escanear que você vai ter todas as referências que a gente usou nessa apresentação.